Ó, eu vou ser muito direta. A moção de repúdio contra a Madonna, que foi aprovada na Câmara dos Deputados, só serve para atiçar a militância de extrema-direita e alimentar as redes sociais desses parlamentares que estão envolvidos nessa moção. Enquanto isso, o Brasil bate recordes de violência contra vulneráveis. Não é incrível? Pois é, a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta, dia 22, uma moção de repúdio contra as cantoras Madonna, Anitta e Pablo Vittar, em função do show que foi realizado aqui no Rio de Janeiro no começo do mês de maio. A gente ainda está falando disso. Guardem esses nomes. Esse pedido foi apresentado pelos deputados Dr. Alain Garcês, do PP do Maranhão, Cristo Nieto, do PL do Rio de Janeiro, Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, Cristiane Lopes, do União de Roraima e Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina. E foi aprovado numa votação simbólica. Além das artistas, o governador Cláudio Castro, aqui do Rio de Janeiro, e o prefeito do Rio, Eduardo Paes, também foram alvos da moção. Quando eu digo que de tédio a gente não morre, é por coisas assim. Quando é que a gente veria o Cláudio Castro no mesmo lado que Pablo Vittar? Agora, apesar dessa aprovação, essa moção de repúdio não tem efeitos práticos. Pois é, ela não serve objetivamente para nada no Congresso. Não vai gerar uma discussão sobre educação sexual, sobre classificação etária em shows ou em programas de televisão. Em termos de sociedade, não serve para nada. Só serve para a extrema-direita atiçar o seu eleitorado e aumentar ali seu engajamento nas redes sociais, ganhar espaço no noticiário, que foi o que aconteceu. O que mais me revolta é que essa moção aconteceu apenas alguns dias depois do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Me diz, você viu algum tipo de iniciativa dessa mesma comissão aí para alertar a população sobre um problema tão grave? Não, né? Não viu porque brigar com a Madonna e com a Anitta, duas mulheres adultas, rende muito mais engajamento. É muito melhor. Essa moção é sobre isso. Reunir o rebanho em torno de um assunto que inflama a militância de extrema-direita. A gente poderia até chamar de apito de rebanho, mas o nome é apito de cachorro, dog whistles. Algo que a extrema-direita tem usado com maestria, gente, para fazer barulho nas redes sociais e manter essa militância ativa. A gente estava falando agora mesmo do post do Trump, que usou uma expressão que é relacionada ao nazismo, Reich, é um exemplo disso. Aliás, ele é um político que lança a mão desses artifícios com uma frequência enorme. Outra coisa, mamadeira de piroca, kit gay, que foram denunciados pelo Bolsonaro na eleição de 2018, não deixam de ser exemplos, ainda que menos sutis. E é legal a gente falar sobre isso porque a gente precisa estar atenta. Essa moção de repúdio dos parlamentares e reacionários é exatamente isso. Eu sou Marilis Pereira Jorge, colunista e comentarista do Meio. Se você está chegando por aqui agora, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostar do conteúdo. E você, que já é meu parceiro, que já está aqui toda semana, vambora, porque a gente precisa entender um pouquinho, porque tem uma sutileza às vezes para entender como a extrema-direita manipula as pessoas nas redes sociais, os assuntos que acabam virando trending topics, ou que vão parar no noticiário, inclusive com grandes chamadas, inclusive a gente está falando sobre ele aqui. Vambora? Vamos lá, o show aconteceu há 20 dias. O Rio Grande do Sul vive um momento provavelmente mais dramático da sua história. Algumas pessoas foram presas por abuso sexual dentro dos alojamentos. E esses crimes foram cometidos, inclusive, contra membros da mesma família. O que aconteceu? Tiveram que criar abrigos exclusivos para coibir a violência contra mulheres, crianças e adolescentes. Aliás, esse é um problema crônico na nossa sociedade. Crianças e adolescentes sendo abusados dentro de suas próprias casas por pais, avós, padrastos, tios, conhecidos das famílias. Sabe o que estimula esse tipo de crime? Não é uma apresentação artística em um show feito para adultos. É fala de pastor que diz que já beijou a filha para que qualquer homem seja o segundo na vida dela. Você tem ideia de que isso é mais comum do que a gente possa imaginar? É uma prática criminosa que não se restringe a beijos, mas à iniciação sexual de muitas meninas.
Incesto, gente, é algo que está aí acontecendo. Incesto, gente, não é algo que está só nos livros ou nas séries da Netflix. É algo comum. É um exercício de poder em que o abusador convence as suas vítimas de que ele, o pai, deve ser o primeiro homem na vida da filha. E essa violência, muitas vezes, tem a conivência da mãe, que aceita essas situações por medo de também sofrer violência, mas o que pode ser mais triste ainda, medo de ser abandonada, medo de ser trocada pela própria filha. Mas não é sobre isso que a comissão lá dos parlamentares está preocupada. Essa moção se aproveita do ataque de pelanca que algumas blogueiras conservadoras tiveram logo após o show, e que é apenas deslegitimar a expressão artística. A gente sabe que bolsonarista não gosta de arte, não gosta de livro, não gosta de exposição, de música, de teatro. Essa galera gosta de shopping e de música sertaneja e só. E olha, nada contra a música sertaneja, eu sou fã de muitos artistas. O que eu quero dizer é que são pessoas que têm um pensamento estreito sobre a cultura e uma capacidade intelectual abaixo da média para lidar com o que a arte pode provocar na gente. O discurso conservador e reacionário sobre a expressão artística, como a gente vê nessa moção, impacta a sociedade ao tentar restringir a diversidade cultural, a liberdade criativa, promove valores que são considerados tradicionais e resiste a mudanças sociais. Ao censurar ou desvalorizar formas de arte que desafiam essas normas estabelecidas que estão aí, esses discursos podem limitar a inovação e o debate crítico, reforçam estruturas de poder existentes e marginalizam vozes progressistas ou dissidentes. É isso que eles querem. O objetivo disso é uma sociedade menos inclusiva, menos aberta ao diálogo, à evolução cultural, é preservar uma visão de mundo que privilegia o status quo e a homogeneidade cultural. Falei direito? Falei, né? Pela definição lá que tem no Congresso Nacional, essa moção de repúdio é um requerimento que serve para expressar uma manifestação na Casa Legislativa que mostre repúdio, mas pode ser de louvor, de desconfiança, solidariedade, regozijo, entre outras coisas. Nessa moção aprovada contra as 3 cantoras, foi destacado o conteúdo nocivo e de forte viés erótico da apresentação como motivo para o repúdio. Eles disseram o seguinte, o nosso repúdio a Madonna, Anitta e Pablo Vittar pela apresentação musical no The Show The Celebration Tour in Rio, realizado no Rio de Janeiro, blá, 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 em razão do vilipêndio à fé da maioria da população brasileira e do conteúdo nocivo apresentado do forte viés erótico. E eles dizem mais o seguinte: justifica-se plenamente a indignação do cidadão brasileiro que o presente documento expressa e acompanha, manifestando o desejo desta casa de que semelhantes eventos não voltem a manchar a fé e os valores da maioria da nossa população. Olha, se eu tivesse recebido esse repúdio, eu ia fazer assim, com essa moção. Podem sentar e esperar, porque o Brasil ainda vai receber muitos shows, muitos espetáculos, muitos teatros, muita coisa que faça a gente pensar, muita coisa que tire a gente dessa nossa zona de conforto, nem gosto de falar zona de conforto, mas é isso, que mexa com as nossas emoções, que nos provoquem, que nos façam pensar. Que é uma coisa que esse tipo de público que fica aí fazendo moção de horror, de terror, não consegue fazer. É um ótimo exemplo de dog whistles. Agora, por que a gente tem ouvido tanto falar em apito de cachorro? Porque é um recurso usado especialmente por políticos de extrema-direita para acenar aos seus apoiadores, né? Manter uma conexão, fazer promessas, mas de um jeito velado. O apito de cachorro é ouvido por cães, mas ele é imperceptível ao ouvido humano. E essa foi a forma que esses políticos encontraram para se comunicar com um grupo de eleitores sem que sejam percebidos pelos outros, ou pelo menos seja percebido o que eles querem dizer de fato. Por exemplo, o Trump, quando fala em imigrantes ilegais, rigor com o crime, lei e ordem, superpredadores, ele não está dizendo que ele vai cumprir a lei, não está falando em segurança ou sobre políticas públicas, ele está falando sobre preconceito e autoritarismo. Exatamente o discurso que os seguidores querem ouvir. Aqui no Brasil, um dos bolsonaristas que mais usou dessa tática foi o Felipe Martins, ex-assessor da presidência do Bolsonaro.
Vamos lembrar, em abril de 2019, o Martins atualizou a sua conta no Twitter com uma imagem de um ataque de cavalaria e a frase "Don't go gentle into the good night". A frase abre o poema "Não vá tão docemente nessa noite linda", da autoria do poeta galês Dylan Thomas. O Martins publicou a imagem da cavalaria um mês depois da chacina nas mesquitas de Christchurch, na Nova Zelândia, que foi feita por um terrorista australiano, Brenton Tarrant, que matou 51 pessoas. E o Tarrant publicou um manifesto que tinha como presságio, adivinha qual frase? Exatamente a mesma frase. Por exemplo, um político que tem o discurso de defesa da família tradicional, ele está mandando um recado homofóbico ao seu eleitorado, mesmo que ele não diga que odeia gays ou que não aceita casamentos que não sejam entre homem e mulher. Um político que diz que atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher, ele pode parecer que está enaltecendo o papel dessa mulher no casal, mas na verdade ele está apenas reafirmando que o lugar da mulher dentro de uma relação é o de coadjuvante e não de protagonista, não de parceira. Esses discursos sobre a mulher de valor, que é aquela que casa, que tem como prioridade a família e os filhos, é uma forma de atacar o movimento feminista, mesmo sem falar nele. Pensa nisso. É importante que a gente fique atento. O apito de cachorro é uma ferramenta política, é uma tática linguística e a principal característica é a negação plausível. Você viu o Trump dizer que o vídeo sobre o Reich não foi feito por ele ou por sua equipe, mas o vídeo continua lá nas redes sociais dele. É aquela coisa, não foi isso que eu quis dizer, não fui eu que fiz. E geralmente, gente, é uma mensagem que poderia ofender ou escandalizar eleitores mais tolerantes. Aqueles que não são o público-alvo podem não perceber ou fazer uma leitura diferente sobre os significados ocultos dessas mensagens. O que acontece? Isso permite que a estratégia dessa pessoa seja eficaz e que os políticos que a utilizam sejam eleitos. É isso que a gente tem visto.